Bem-vindas. Vamos dar início o mais rápido possível já à nossa mesa, uma vez que nós já tivemos aí um pequeno atraso de 20 minutos em função de um pequeno desencontro lá na montagem do cenário para o evento que vai ter logo em seguida no Tucarena. Então, houve ali um pequeno desentendimento com relação ao horário de montagem. A gente pede desculpas por isso, mas vamos dar início. Eu quero convidar, então, para compor essa mesa, a magnífica reitora da PUC de São Paulo, professora Maria Amália Anderi. O professor visitante nosso, Fernando Cássio, da UniABC. Também visitante, mas já bastante da casa, Carlos Gianazzi, deputado. E completamente da casa, Carina Vitral. Nós vamos organizar o tempo de modo... Veja, nós temos pouco tempo, temos até às 18h30. Então, nós daremos aí cerca de 10 minutos de apresentação para cada um, aproximadamente, para depois para que a gente possa, em seguida, abrir a palavra para os debates, as perguntas e etc. O nosso tema é Educação ou Barbárie, a volta da Idade Média, interrogação. Um tema perturbador, que espelha um tempo de perturbação. Nós não imaginávamos, certamente, 5 anos atrás, que estivéssemos colocando este tema hoje sobre a mesa. Ele nos evoca temas anteriores, nos evoca Adorno. Wolff está aí, uma tradução magnífica do Educação contra a Barbárie. E nos evoca também, mais recentemente, apenas a título aqui de atiçar um pouco o tema para nós, uma distinção que foi posta pelo jornalista Hélio Gaspari, evocando Sérgio Buarque de Holanda e fazendo uma distinção entre conservadorismo e atraso. E evidentemente, uma distinção essa também que nos coloca uma questão importante, que é a de minimamente distinguir uma coisa da outra. Se temos clareza com relação a que conduta ter diante da questão do atraso, pelo que representa de regressão, digamos, atávica, a formas de história e de cultura já superadas e ultrapassadas, portanto, desse ponto de vista, uma posição na qual, rigorosamente, não existe pensamento, o mesmo não poderíamos dizer do conservadorismo, do pensamento conservador, onde supõe-se exista algum pensamento, alguma leitura do que seja a história e o processo histórico, mas que ambos colocam uma questão histórica decisiva com relação aos avanços, os desenvolvimentos daquilo que nós chamamos de civilização, e que é um conceito que, por sua vez, frequentemente está contraposto exatamente à barbárie ou civilização. Então, evocamos aí Castoriadis nesta colocação. E de modo que a colocação desse tema em si, ela já nos põe uma pergunta que eu quero agora passar para os nossos analistas, sobre que significado, que alcance tem essa tensão, digamos, tão dramática diante da qual nós nos colocamos hoje, entre a educação, a civilização, alguma coisa que caminha em direção na construção do direito, do bem comum, da civilização, e a alternativa da barbárie. Essa é a nossa questão. E como nos colocar diante disso? Que combate fazer ao atraso? Que combate fazer ao conservadorismo? Qual é a forma de combate?
em que medida combater, nos deter em movimento de contraposição a isso, no movimento de negação da negação, em que medida a nossa agenda deverá ser uma agenda mais propositiva, no sentido de desenvolver a educação e as formas de desenvolvimento da civilização. Acho que essas são um pouco, digamos, as questões que estão no ar a propósito desse tema e que eu estou aqui apenas, nesse momento, 2 minutinhos para aquecer um pouco e atiçar um pouco o nosso pensamento e agora passar a palavra para os nossos analistas. Eu passo, em primeiro lugar, para a Karina, né, a quem apresento. Eu já disse que ela é da casa. Karina Vitral, estudante e ativista, filiada ao PCdoB, foi presidente da UNE, União Nacional de Estudantes, no biênio 2015-2017, e, na liderança estudantil, faz parte do movimento União da Juventude Socialista. É aluna do nosso curso de Economia aqui na nossa universidade. Eu passo, então, a sua palavra. Você tem 10 minutinhos, tá bom? Tá? Para a sua colocação. Muito obrigada. Eu queria agradecer aos organizadores, às organizadoras do Salão do Livro Político pelo convite, mas também parabenizar pela excelente programação, a programação muito atual. Eu tive ontem aqui como espectadora de 2 dos debates, está muito qualificado. Quero dizer da importância da existência de editoras independentes num momento como esse, né, uma conjuntura política como essa. Quero cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras de mesa, em especial a minha reitora, que eu tenho um orgulho muito grande de estudar aqui numa universidade que tem essa história bonita e saber que não fica só na história, né? Saber que a luta, a resistência continua no presente. E não sei aqui quem é da Pontifícia Universidade Católica, mas a nossa reitora é uma reitora muito progressista, que se posiciona diante de um momento de obscurantismo e mantém essa PUC com essa história democrática, inclusive nos dias de hoje. Bom, eu quero aqui tentar dialogar um pouco com alguns temas, é um tema bastante amplo, acredito que essa mesa vão aparecer aqui diversas abordagens, mas eu queria refletir um pouco aqui sobre quais são os desafios da luta pela educação, né? E se a gente for fazer pensar os desafios de como resistir, como a luta da educação pode resistir frente ao obscurantismo, frente a esse governo Bolsonaro, a gente precisa, não tem jeito, é inevitável, partir de um diagnóstico, né, sobre o que esse governo quer para a educação. Qual é o projeto político desse governo para a educação? E, na minha visão, esse não é um tema menor, esse é um tema que a gente precisa se debruçar para entender, principalmente do meu lugar de atuação, que é a atuação dos movimentos sociais, a atuação dos movimentos educacionais. Eu não sou mais da UNE, mas continuo uma militante da juventude brasileira que luta pelo tema da educação. A gente precisa discutir qual é a forma de lutar contra esse governo, para que, inclusive, seja uma forma eficiente, que efetivamente derrote, que efetivamente imponha barreiras contra o avanço do conservadorismo no nosso país. E como resistir a esse governo não é tarefa simples, porque, na minha visão, não tem nenhum outro modelo que a gente possa copiar, né? Resistir ao governo Bolsonaro não é resistir a um governo somente neoliberal, como foi o governo FHC. Né? Não é somente fazer a oposição, como a gente fez no governo FHC. Também não é resistir igual a gente fez na ditadura. Tem semelhanças, tem aprendizados, mas... Ou seja, repertório para isso nós precisamos buscar nas literaturas, mas também formular muito o que é a resistência política diante desse governo. E
um pouco menos de 150 dias de governo Bolsonaro, a gente já tem um pouco de pistas sobre o que é o seu governo, já que, infelizmente, a gente não teve uma campanha eleitoral de apresentação política desse governo. Esse governo abriu mão de disputar programaticamente as eleições, foi para as fake news, foi para a fuga do debate. Então, a gente precisa de pistas desse início de governo para entender o que é o governo Bolsonaro. O meu microfone está falhando? Não. Está um pouquinho, né? Mas vocês estão ouvindo. Tá bom. Esses 150 dias de governo Bolsonaro, não precisa dizer, é um desastre, né? Para citar alguns exemplos, a questão do Enem, absolutamente em crise, a questão do Fundeb, absolutamente solta na discussão do Congresso, dos três poderes, a questão da Lava Jato, da educação. Eu citei esses temas porque eu não vou conseguir entrar especificamente deles, né? Mas eles são muito simbólicos do tamanho, não tem outra palavra senão um desastre para o tema da educação. Mas o fato é que o Bolsonaro, talvez o fato mais relevante, é que não só nós, a sua oposição política, está falhando, né? Alô, alô. Tá. Mas está cortando também, está falhando. Eu posso, continuando, para a gente não atrasar muito. O fato é que o Bolsonaro elegeu a educação como o principal ministério para fazer a sua disputa ideológica, o que ele diz de uma disputa contra o suposto marxismo cultural presente nos setores da educação, na universidade, na escola pública. Ou seja, aparelhando o Ministério da Educação para a sua disputa ideológica. E esse é um dos fatores que eu queria colocar aqui, porque, na minha visão, um desafio muito grande da oposição a esse governo, um desafio muito grande da nossa resistência, é desconstruir as falácias, desconstruir as teses que esse governo impõe para a sociedade como as suas verdades. Porque teses minimamente consideráveis é o mínimo que você precisa para fazer uma disputa de ideias de alto nível. E, se a gente não consegue desconstruir as suas teses, a gente acaba jogando num terreno que é deles, né? Uma das teses algumas das teses que eu queria citar aqui, né? Na universidade existe balbúrdia, né? Ou a defesa da produção científica, a defesa da produção de conhecimento, a defesa do que de verdadeiro existe na universidade, como contraponto do que é a suposta bagunça, como contraponto do que as fake news pretendem pintar sobre o que existe na universidade, é de suma importância. Nós, a universidade brasileira, os estudantes brasileiros, os professores, a ciência produzida, vamos ter que nos desafiar a romper ainda mais do que a universidade já propicia, de romper os muros da universidade para fazer chegar ao conhecimento da sociedade como um todo o que verdadeiramente é produzido na universidade, o que de relevante é produzido na universidade, o que a gente coloca na universidade brasileira à disposição da sociedade. Isso daqui é uma estratégia muito importante, porque se alguma coisa eles têm ao favor é que a universidade pública, a universidade, na medida que ela tem limitações de diálogo com a sociedade, fruto, inclusive, da sua elitização, ainda premente,
a sociedade tem pouca informação do que se produz. Então, dizer o óbvio, dizer a verdade, dizer que 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas, que, diferentemente dos países desenvolvidos, onde a pesquisa possa acontecer uma parte na indústria, uma parte no setor privado, em países como o nosso, ou a pesquisa é feita na universidade, ou ela não será feita. Ou o desenvolvimento, o conhecimento avançado, ou a tecnologia surge dos debates acadêmicos, surge das pesquisas científicas, surgem dos programas de pesquisa, ou não será. Ou o nosso desenvolvimento não virá. Então, esse tema da balbúrdia, eu acho que é um tema a ser desconstruído nesse período. Um segundo tema, que eu acho fundamental de ser desconstruído, é um tema de que se gasta muito com educação no Brasil. Se gasta muito em comparação com outros países da América Latina. Nós gastamos no Brasil 5,7% do PIB em educação. Entretanto, no custo de aluno do ensino básico, a gente gasta menos que 54% dos países da OCDE. Portanto, não é somente a quantidade em relação ao nosso PIB, que o nosso PIB está decrescendo, inclusive, que é o dado importante. É quanto a gente gasta por aluno. Qual é o custo da qualidade por aluno? Então, é uma falácia. Precisamos desconstruir que a gente gasta muito com a educação. Precisamos desconstruir que a educação não avança com mais investimento. Precisamos desconstruir o fato, a tese de que o problema não é dinheiro. Sim, um dos problemas fundamentais da educação brasileira é investimento. Um dos problemas fundamentais da educação brasileira é mais dinheiro para a educação. Uma terceira coisa, de que existe uma suposta doutrinação nas escolas e nas universidades, e essa é a tese fundamental do movimento Escola Sem Partido, que o governo Bolsonaro se apoia nesse movimento como um movimento da sociedade civil para libertar as escolas e universidades da doutrinação. Não é verdade que o que existe nas escolas e nas universidades são doutrinação. Se a gente for pensar nas universidades brasileiras, e eu posso aqui falar do meu setor, que é o setor da economia, a maior parte das escolas de economia no Brasil são liberais. Não são marxistas. Agora, o que existe na maior parte das escolas do Brasil é a pluralidade. O que se pretende com o projeto Escola Sem Partido é atacar a pluralidade. E nós precisamos nos agarrar na pluralidade, porque ela é uma defesa, ela é pedagógica. Nós precisamos, com a bandeira da pluralidade na educação, defender, numa grande campanha de todos os setores. Na minha visão, é preciso, eu vou até depois distribuir alguns adesivos que a gente tem feito, para defender, unir o setor da educação em defesa da liberdade de ensinar. Porque esse não é um tema só do professor. Esse é um tema que precisa unir pais, mães, estudantes, sociedade brasileira em defesa do professorado, em defesa da liberdade de ensinar, em defesa da pluralidade da universidade e a pluralidade da escola pública. A questão do ensino domiciliar, a questão do espaço escolar como um ambiente ainda relevante para a educação. Só existe aprendizado em ambientes coletivos. E se existem contradições nas nossas escolas, são contradições da sociedade, porque a escola não é um ambiente isolado diante das contradições da nossa sociedade. É por isso que precisa ter debate de gênero, porque a sociedade ainda é machista. É por isso que ainda tem que ter debate sobre a sexualidade, porque a gravidez na adolescência é enorme e a evasão de meninas da escola é fundamentalmente pela questão da sexualidade, pela questão do machismo. É por isso que a gente precisa discutir questões como
o bullying, a violência com os professores, o tráfico de drogas, as comunidades, ou seja, porque a escola ela é um elemento que traz para si, como um elemento do Estado enraizado nas comunidades, ela é um elemento que traz para si todas as contradições de uma sociedade. E, portanto, o ambiente escolar ainda é um ambiente que precisa ser defendido pela gente, defendido pelos setores progressistas, e, portanto, a gente precisa polemizar essa discussão sobre o ensino domiciliar e como a gente tirar as crianças do espaço escolar, do espaço de convívio, não é proteção, mas, principalmente, cair a qualidade da educação, é você conseguir ter uma derrota qualitativa no ambiente de aprendizagem, no ambiente que a gente precisa defender. E, por fim, terminar aqui falando um pouco sobre esses desafios. Eu tentei elencar nesses 4 pontos aqui algumas das teses desse governo e como a gente precisa desconstruir para iniciar um debate. Para iniciar um debate franco com a sociedade, um debate razoável, um debate de projetos. Porque, em cima de mentiras, em cima de falácias, o que está verdadeiramente por trás do projeto do governo Bolsonaro são 2 questões: o autoritarismo e a privatização. Não se quer investir menos em educação porque se quer eficiência com o gasto público. Se quer investir menos para dar espaço para o setor privado na educação. E não se quer controlar o que se ensina na escola pública, não se quer controlar o que é produzido na universidade por uma questão de qualidade. Se quer controlar para produzir a censura, para produzir o obscurantismo, para para ter uma universidade, uma educação de pensamento único. E é isso que a gente não pode deixar. Os ataques, termino falando disso, que os ataques constantes que o governo Bolsonaro, ele propriamente dito, proferiu contra o movimento estudantil, contra professores, é um escárnio e perigosíssimo. É um escárnio perigosíssimo. Ele se referiu a centros acadêmicos dizendo que era um rato. Ele se referiu, ele mesmo expôs uma professora da rede pública, como seu ministro também fez. E isso a gente precisa combater muito. Não é à toa que ele faz isso, porque ele sabe que o movimento educacional está falhando bastante. Ele sabe que o movimento educacional é um movimento muito mobilizado. Eu quero terminar com essa convocação para vocês. Dizer que o movimento estudantil, eu não sou mais da Uni, mas como vocês, estou orgulhosa da luta estudantil, da luta que a Uni, que a UBS, que a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que os DCEs, que os grêmios estudantis no Brasil inteiro estão. Que o conjunto do movimento estudantil, ao lado dos sindicatos de professores, ao lado dos trabalhadores da educação, estão empreendendo contra esse governo Bolsonaro. E quero terminar a dizer, se a gente tem uma estratégia uma mensagem sobre essa estratégia de desconstrução do governo Bolsonaro, uma das estratégias precisa passar por bandeiras amplas. Bandeiras amplas capazes de constituir maioria e derrotar esse governo. E a educação se provou, não só no governo Bolsonaro, porque no governo Temer também foi a educação e a greve e as ocupações estudantis e as ocupações contra a emenda constitucional 95 que impuseram, que inauguraram a oposição ao governo Temer. E agora a mesma coisa está acontecendo. Então, quero chamar a atenção para isso, a educação como uma frente ampla, uma pauta capaz de dialogar com amplos setores da nossa sociedade e capaz de constituir maioria. A gente pode, através dessa pauta, como inclusive disse Flávio Dino ontem, dividir o lado de lá, porque
que a gente vê pelas pesquisas que tem setores do bolsonarismo, setores ligados à direita que estão em contradição com o não investimento. A universidade, a escola são instrumentos também dessas elites e não vão mexer com isso sem mexer com esses interesses. Mas, principalmente, é um setor, é uma pauta que pode mobilizar muito a sociedade brasileira, pode botar muita gente na rua, e eu tenho convicção que pode derrotar os intentos de obscurantismo, de autoritarismo e de privatização do governo Bolsonaro. Então, termino com a convocação, quinta-feira, dia 30 de maio, tem mais mobilização, vai ser no Largo da Batata aqui em São Paulo, e todos e todas as ruas. Obrigada. Caixinha fica escondida lá dentro. É nisso que dá, a inutilidade da filosofia é uma prova. Se fosse um sociólogo, não seria menos inútil. Não. Então, enquanto o técnico não me socorre, eu passo, agradeço muitíssimo a Karina, e eu passo então para o Carlos Janazzi, espero que tenha cordas vocais. O professor da O Carlos é professor, graduado em História. Alô? Alô? Tá ligado? Vem cá, Jair. Você que sabe. Você está mais habituado ao microfone do que eu, Karina. Alô, alô? A filosofia chegou. Bom, obrigado. Então, o professor Carlos Janazzi é graduado em História, mestre em História e Filosofia da Educação e doutor em História Econômica pela USP, Universidade de São Paulo. Foi vereador em São Paulo e é deputado estadual pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo. Como parlamentar, ele tem se destacado na luta pela educação pública de qualidade. Então, eu passo a palavra ao Carlos Janazzi. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, fazendo algumas considerações, algumas reflexões sobre o tema proposto. Aqui, saudar os nossos colegas da mesa, Karina, professora Maria Amália, que é a reitora da PUC, professor Alípio, professor Fernando, e dizer que a educação brasileira, a educação pública, está sofrendo vários ataques em várias áreas. Mas eu queria elencar duas. Uma que a Karina começou a falar aqui, que é a área do financiamento, do seu financiamento, e a outra área, eu diria aqui, no campo ideológico, né? Na área do financiamento, há um bom tempo que isso vem acontecendo, mas eu diria que em 2015 nós tivemos, com o Joaquim Levy, um grande ajuste fiscal no Brasil, e a educação foi muito afetada com aquele corte de 10 bilhões de reais, que prejudicou não só as universidades, o ensino superior, mas também a educação básica. Essa situação depois foi agravada no governo Temer, com a aprovação da emenda 95, né, que a famosa nós chamávamos, na época ainda quando era PEC, a PEC da morte, porque ela congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, sobretudo na educação pública, inviabilizando o quê? Inviabilizando os planos de educação que nós tínhamos aprovado em 2014, o Plano Nacional de Educação, que na sua última meta dizia que nós tínhamos que investir no mínimo 10% do PIB em educação pública até o final de 2024. Então, essa meta ficou totalmente inviabilizada e as outras também, porque, inclusive, nós estamos nesse ano de 2019, nós estamos há 5 anos da aprovação do Plano Nacional de Educação e já saiu um balanço, 16 metas não foram cumpridas até agora e 4 metas muito precariamente foram
cumpridas, ou estão sendo, na verdade, cumpridas com muita dificuldade. Então, a Meta 20, que a principal é a que financia toda a educação brasileira, não sendo viabilizada, ela inviabiliza todos os outros pontos, como a universalização do acesso à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior, ao ensino técnico, tecnológico. Então, essa emenda 95, ela faz um estrago sem precedentes no financiamento da educação pública no Brasil, né? Ela afeta o Fundeb, afeta o piso nacional salarial, que é uma conquista importante no Brasil. Enfim, ela inviabiliza também os outros planos de educação, porque nós aprovamos planos estaduais, planos municipais de educação. Isso representou um avanço, não satisfatório, logicamente, porque, mesmo assim, ainda seria pouco se nós cumpríssemos na íntegra o Plano Nacional de Educação, porque o Brasil tem uma dívida histórica nessa área do financiamento da educação pública. Mas já seria alguma coisa, mas nem isso será viabilizado por conta da emenda 95. Depois nós tivemos a reforma do ensino médio, ainda no governo Temer, que também ataca o ensino médio. Vocês se lembram muito bem que o Temer ameaçou a retirada também da filosofia, da sociologia, da educação física, da educação artística. Várias áreas estavam sendo ali prejudicadas no projeto original, mas, de qualquer forma, o projeto foi aprovado e é um projeto muito ruim, o projeto da reforma do ensino médio, que já virou lei, está sendo implantado já em alguns estados, sobretudo aqui no estado de São Paulo, que nós acompanhamos bastante. Nós tivemos ainda, atacando a educação, e sobretudo os trabalhadores da educação, sobretudo o magistério, a aprovação da reforma trabalhista, que ela ataca os servidores da educação, os trabalhadores da educação, e a lei da terceirização. Isso tudo no governo Temer, né? Pois agora, no governo Bolsonaro, a situação piorou ainda mais, com os cortes anunciados, né, de 30% para as universidades públicas e também para a educação básica, que está sendo afetada. Tem cortes monstruosos na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Não é só a universidade, não é só o ensino superior que está sendo cortado nesses anúncios do governo Bolsonaro, que eu chamo de antipresidente e antiministro da educação, né? Na verdade, eles estão desmontando a educação do ponto de vista financeiro. Então, é importante isso. Esses cortes, eles prejudicam imensamente a educação pública, desde a educação infantil ao ensino superior, à graduação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui. A gente pode aprofundar, eu acho que no debate aqui, essa questão do financiamento da educação, um retrocesso sem precedentes da história do Brasil. E o outro grande ataque é no campo ideológico. A Karina falou aqui de escola sem partido, né, que é um debate feito constantemente. O governo Bolsonaro elegeu um inimigo interno. Um dos inimigos internos do governo Bolsonaro é o professor, é o magistério, não há dúvidas para todos nós, né? Vários projetos tramitam em assembleias legislativas, em câmaras municipais, no Congresso Nacional, né, para instituir uma escola sem partido, que é a censura, que é a mordaça nas escolas, né? É o impedimento do discurso crítico, do debate sobre homofobia, sobre racismo, sobre violência contra as mulheres, sobre identidade de gênero, que eles transformaram agora em ideologia de gênero, né? Que nem eles conseguem explicar isso, ideologia de gênero, né? Eles dizem que não há homofobia no Brasil. Ontem mesmo eu fiz um debate com a Janaína Pascoal, no plenário da Assembleia Legislativa, né? Ela disse que não há homofobia no Brasil. O Brasil não é um país homofóbico, né? Eu mostrei para ela que sim, mostrei dados estatísticos, mas falando que não há homofobia, que nós exageramos em relação a isso. Então, a Escola Sem Partido tenta impedir isso, a formação para o pleno exercício da cidadania, censura, mordaça, né? Os ataques ao Paulo Freire, eles não vêm de graça, né? Eu até brinco falando, olha, se eles dizem o seguinte, que a educação brasileira está dominada pelo Paulo Freire, né? Eu falei, antes fosse, né?
se a educação brasileira fosse, né, conhecesse mesmo e aplicasse a filosofia do Paulo Freire, eles nem existiriam, porque nós teríamos uma população crítica, mobilizada, que jamais votaria em pessoas como Bolsonaro e Janaína e tantos outros. Então, isso não acontece. A nossa educação sempre foi uma educação conservadora, é uma educação altamente doutrinadora, né? Ela prepara para o mercado de trabalho, uma educação tecnicista, é uma educação... Lógico que nós disputamos a escola, né? A escola, como aparelho ideológico, nós estamos fazendo a disputa dentro dela, mas ela não há neutralidade também dessa escola. Essa escola, ela é uma escola que tem lado, ela está do lado do mercado, ela forma para uma sociedade de consumo, todos nós sabemos disso. Agora, nós temos dentro da escola professores, temos escolas progressistas, críticas, rompendo com isso, né? Mas, enfim, o Escola Sem Partido, que é um projeto que afronta a Constituição Federal, afronta a LDB, né? A Procuradoria-Geral da República já disse que o projeto não tem viabilidade legal, o Supremo Tribunal Federal tem parecer, o Ministério Público de São Paulo, a Defensoria Pública de São Paulo, é um projeto inviável do ponto de vista legal. Porém, ele está gerando um grande medo hoje nas escolas. Os professores estão recuados, professores mais críticos, com medo de serem perseguidos pela direção da escola, pelas secretarias de educação. Quando é escola particular, pior ainda, a repressão é muito maior em cima dos professores. Tem ainda também um ensino domiciliar, né, que está dentro desse ataque ideológico, as escolas militares, esses convênios com as escolas militares também, que são convênios celebrados em algumas escolas públicas do Brasil, alguns estados estão já aperfeiçoando esse modelo, como o estado de Goiás, por exemplo. Então, são vários ataques do ponto de vista ideológico, mas, ao mesmo tempo, tem a resistência. Eu acho que a gota d'água foi, né, esse corte do ministro da Educação, de 30% das universidades, da educação como um todo, e isso reacendeu a chama da mobilização. Eu acho que o caminho é esse, muita mobilização, acho que nas ruas, nas redes sociais, no parlamento também, onde nós ocupamos algumas cadeiras. É muito importante fazer essa resistência, porque a educação é uma área, é uma bandeira que une toda a sociedade, né? Ela tem um poder de adesão muito grande, de catalisar o apoio de vários setores da sociedade. Isso foi demonstrado agora, nessa última manifestação que nós tivemos recentemente. Foi uma grande manifestação. Eu tenho certeza que a do dia 30 será muito maior ainda. Nós vamos dar uma resposta, né? Então, é fácil você mobilizar uma bandeira como essa, que é uma bandeira nobre. Mas o que nós queremos também é uma educação, não só uma educação pública, de qualidade, nós queremos uma educação crítica, uma educação libertadora, libertária, emancipadora. Essa é a educação que nós defendemos. Então, nesse momento histórico, é muito importante a mobilização. Aqui em São Paulo, eu sei que já está terminando o meu tempo aqui em São Paulo nós estamos enfrentando uma situação muito difícil com Dória, né, que tem uma visão privatista. O governo Dória está privatizando tudo que ele encontra pelo caminho. Já privatizou várias empresas estatais. Agora mesmo, hoje, nós vamos debater um projeto, logicamente estamos obstruindo a privatização do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, do ginásio do Ibirapuera. Todo aquele complexo está sendo privatizado. Então, né? E, para piorar a situação, eles querem também privatizar as universidades públicas. Inclusive, instalaram uma CPI contra a nossa vontade, contra o nosso voto, porque nós somos minoria lá, mas aprovaram uma CPI das universidades públicas para impor cobrança de mensalidade, para tentar desmoralizar a universidade pública, né? Para impor a ideologia de gênero, para impor a escola sem partido, a mordaça e a censura também nas nossas universidades. Nós estamos fazendo um embate duro dentro da Assembleia Legislativa contra esses grupos, não só do PSDB, mas agora com o reforço do Partido Novo, que, de novo, não tem nada, aquilo ali é velho, né? E o PSL também. Então, nisso eles estão irmanados, né? Na política do ajuste fiscal, das privatizações, das terceirizações, das concessões, das PPPs. Aí eles se unem rapidamente
contra nós. Então, do ponto de vista das universidades públicas, nós estamos tendo um retrocesso, porque a nossa grande luta foi para aumentar os recursos para as universidades do Estado de São Paulo, que hoje só destina 9,57% do ICMS para que elas sejam financiadas, né? Isso é pouco, é insignificante até. Então, nós estamos tendo também um retrocesso aqui em São Paulo. E na educação básica nem se fala, as escolas estaduais totalmente abandonadas, sem financiamento. Nós fizemos, inclusive, uma denúncia agora de que, como o Dória não investe na educação estadual, as escolas abandonadas, que não tem nem papel higiênico mais nas escolas, material de limpeza, o que ele está fazendo? Obrigando as escolas a utilizar uma verba do governo federal, que é transferida do MEC, para a compra de material pedagógico. Essa verba é uma verba carimbada, que vem do MEC há muitos anos, que é um programa para a compra de material pedagógico. Ele está obrigando as escolas a comprar material de limpeza e papel higiênico com o material que é destinado à compra exatamente de material pedagógico. Então, a situação aqui não é muito diferente da situação do governo federal. Nós estamos fazendo os mesmos enfrentamentos aqui em São Paulo. Então, é o momento de organizar a luta em nível federal, em nível estadual, contra, né, os ataques ideológicos e, sobretudo, nessa área também do financiamento da educação. E termino aqui dizendo o que o Darcy Ribeiro dizia, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto das elites econômicas para continuar dominando a população. E nós já vimos esse filme durante a ditadura militar no Brasil, a ditadura empresarial militar, com a sua doutrina de segurança nacional, que também atacou o currículo escolar, fez reformas educacionais, uma em 68, a outra em 71, né, retirando a filosofia, atacando as ciências humanas, os acordos MEC-USAID, e agora essa história se repete, logicamente, como farsa de uma outra maneira. Mas nós, como enfrentamos as reformas dos militares, nós vamos enfrentar também as reformas do Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Janazzi. Eu passo a palavra em seguida ao professor Fernando Cássio, que é doutor em Ciências pela USP, é professor da Universidade Federal do ABC, UniABC, onde integra o grupo de pesquisa Direito à Educação, Políticas Educacionais e Escola. Ele estuda as desigualdades educacionais, processos de financeirização da educação básica e participação política na educação. Participa também da rede Escola Pública e Universidade e da campanha nacional pelo direito à educação. Em 2019, agora há pouco, está sendo lançado aqui, publicou esse livro, Educação contra a Barbárie pela Boitempo, que vai ser lançado daqui a pouco lá embaixo, né, no saguão, com assinatura, com autógrafo, quem quiser está convidado a participar. E, portanto, a quem eu agradeço pela presença e passo a palavra. Se passar muito do tempo, o microfone avisa. Ele tem um dispositivo aqui dentro que começa a falhar. Percebeu? Houve um preconceito, alguma coisa aí. Boa noite. Primeiro, agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Registrar aqui presença de autores e autoras do livro, né? Acho que é importante. Esse é um livro que tem 30 autores e autoras, né, de todas as partes do país. Então, daqui da onde eu estou, eu vejo a Ana Paula Corte, do Instituto Federal de São Paulo, que escreve um texto sobre ensino médio muito interessante nesse livro. Vejo o professor Silvio Carneiro, filósofo da UFABC, que escreve sobre o discurso ideológico da aprendizagem, dos indicadores educacionais. Alexandre Linares, eu vi lá atrás, vi Alexandre? Não sei, talvez. Professor da rede, historiador, que escreve sobre obscurantismo na educação. Aniele Silva, ex-ocupante de escola e secundarista, que escreve sobre a sua experiência no processo de autodescoberta, né, dentro da ocupação escolar. Vejo Débora Goulart, que representa aqui o coletivo Rede Escola Pública e Universidade, do qual eu também faço parte, e vejo também Lisete Arelaro, Carmen Moraes, da USP, vejo Maria Carla Corrochano, da UFSCar, vejo Regina Oshiro, vejo Gabriel Menezes, professores da rede, que produziram coletivamente esse texto. Vejo Ricardo Santiago, da Rede Brasileira de História Pública,
autor também, junto com Ana Mauad e Juniele Almeida, do Rio de Janeiro, da UF, que produziram um texto sobre o revisionismo histórico, né? Então, enfim, quero registrar essas presenças importantíssimas. Esse livro não existiria sem vocês. Eu escrevo, na verdade, a menor parte do livro. Vou basicamente dizer o que me motivou a convidar essas pessoas e a, enfim, colocar esse título no livro, basicamente. Acho que minha fala vai se resumir a isso. Bom, eu não sou filósofo, eu sou um químico. Sempre fui professor de escola, né, professor de química. Fiz doutorado em físico-química, né? Enfim, me tornei pesquisador em políticas educacionais depois. Então, toda a minha formação em humanidades é autodidata, né? E na minha graduação ainda eu li um texto, né, que na verdade é a transcrição de um debate do Adorno com o Helmut Becker, que era um gestor educacional, chamado A Educação contra a Barbárie, né? Então, em linhas gerais, né, o debate ele se passava em torno da ideia de barbárie, como é que a gente define isso, né? Se um ato violento pode ser chamado de um ato de barbárie, essencialmente isso. E aí o ponto ali da discussão era a ideia de que, bem, houve uma manifestação de estudantes secundaristas em 1968, na cidade de Bremen, na Alemanha, contra o aumento da tarifa de transportes. Vejam vocês, não é? E ali se falava, né, o Adorno criticava um discurso demagógico que dizia que aqueles jovens, aqueles estudantes, né, insurgentes, desobedientes, quebradores de vidraças, né, que quebram cadeados e rompem portões, que eles seriam bárbaros, né? E aí Adorno vai dizer, não, isso não é barbárie, né? Porque essas pessoas, na verdade, pela via da desobediência, pela via da insurgência, estão, na verdade, se levantando contra movimentos que vão diminuir a nossa qualidade civilizacional, né? Ele não usa esses termos, mas a ideia é essa. Então é interessante porque ele vai relativizar essa ideia, não é? E vai usar justamente a insurgência, né? A desobediência como exemplo para dizer, não, isso não é barbárie. Mais bárbaro é o Estado que, aí sim, pratica uma violência desproporcional contra aqueles estudantes, né? Movida por uma irracionalidade e uma vontade de esmagar aquele movimento, que é um movimento que visa buscar melhores condições de vida, né? Então, essa é a tensão que está colocada nesse debate. E, enfim, esse debate vai se desenvolver e Adorno vai falar sobre barbárie, definir a barbárie de um jeito, como eu usei uma epígrafe nesse livro, que é exatamente a definição, né, que ela é muito simples, diz ele, né, que, bem, num certo momento em que a civilização se encontra adiantada, né, do ponto de vista tecnológico, né, que as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiar e disforme em relação ao próprio momento em que essa civilização está. De tal sorte, não é, que as pessoas se encontrem tomadas por um impulso de destruir a civilização. Então, assim, essa é, grosso modo, a definição de barbárie que ele apresenta. Então, assim, quando eu li isso, muitos anos atrás, né, e quando a gente começou a pensar nesse livro, né, eu discutindo lá com a Ivana Jenkins, que eu também agradeço, me veio imediatamente essa leitura da graduação, né, quer dizer, bom, esse livro tem que se chamar Educação contra a Barbárie, e ele tem que ter como epígrafe essa definição de barbárie, porque é isso que a gente vive, né? Bom, então, simplesmente para explicar isso, né? E para explicar que, bem, esse livro ele coloca um projeto, que é um projeto de desbarbarização da educação, né? Que é o mesmo projeto que o Adorno anuncia lá, é preciso desbarbarizar a educação, né? Quer dizer, hoje mais do que nunca. E eu acho que, assim, eu termino a apresentação desse livro com essa frase. Bem, mas aí a gente tem vários textos, de vários autores e autoras que vão, de certa forma, dizer o que eles entendem por barbárie, né? O Adorno mesmo fala, né, de um tipo de barbárie, que é aquela barbárie que vai fomentar um ultra-individualismo na educação e colocar as pessoas para se acotovelarem entre si, colocar as pessoas para brigarem. Então, assim, não é só a barbárie da violência explícita, né, da agressão total, né, do caos, mas também aquela barbárie que ela é mais sutil, que ela é mais pérfida, que ela é mais subreptícia, porque ela é mais racional, porque ela tem um discurso mais mole, mais sinuoso, não é? Eficientista. Então, esse é um livro que não vai só falar do governo Bolsonaro, mas ele vai falar de vários tipos de barbárie e vários tipos de
movimentos de barbarização da educação brasileira, que não começam no governo Bolsonaro, que também não começam no governo Temer. Então, ele é um livro corajoso nesse sentido, porque ele vai dar nomes aos inimigos da educação brasileira, sem pejos, sem medo de dizer quem são essas pessoas, essas organizações, essas empresas, aonde elas estavam, com quem elas se relacionam e o que elas fazem na educação brasileira e que prejuízos elas trazem à docência, à liberdade de ensinar nas escolas, à infraestrutura das escolas, à vida nas escolas, à vida dos estudantes, das estudantes, aos movimentos sindicais, docentes, a tudo isso. Não é? Então, é um livro, ele está dividido em 3 partes. Uma parte, a primeira parte, ela se chama Barbárie Gerencial. Ela vai falar exatamente dessa barbárie mais pérfida, mais sutil, mais simpática, com uma aparência democrática, plural, afeita ao diálogo, republicana, liberal, mas que, na verdade, ela é predadora da educação brasileira. Ela, de fato, visa manter intactas estruturas de desigualdade social entranhadas na história e na construção desse país. Não é? Então, de fato, a gente vai falar dos projetos das fundações empresariais, dos institutos, não é? Vamos falar dos indicadores educacionais e das mentiras envolvidas nesses indicadores, ou pelo menos dessa leitura simplória, né? Que é uma leitura que basicamente leva água para o moinho daqueles grupos que querem simplificar a formação escolar, sobretudo na educação básica, dos mais pobres, né? De fato, essa é uma agenda, né? É uma agenda de grupos que, na verdade, dominam a riqueza nacional, então a gente já sabe quem são, e que dominam, muitas vezes, o discurso, né, na grande imprensa. Então, existe um discurso educacional muito homogêneo, né, hoje, sobre indicadores. Todo ano alguém diz, o IDEB está péssimo, as escolas estão péssimas, tudo está péssimo. Né? Mas os problemas estruturais da educação, insumos, infraestrutura, salário, carreira, condições econômicas das famílias, isso não é atacado. Então, na verdade, não é possível a gente discutir, não é? Se os indicadores vão melhorar, se não vão melhorar, se a gente vai usar uma parceria público-privada inovadora, um financiamento misto, ou coisa que o valha, sendo que a gente nunca atacou esses problemas que, de fato, são estruturais. Né? E esses, sim, fazem a diferença nos estudos econométricos. Onde se publica hoje sobre educação no Brasil, não existe mais imprensa de educação. Né? Existe uma associação de jornalistas de educação, é verdade, mas a maior parte das produções sobre educação na grande imprensa aparecem na imprensa de economia. Né? Aparece no Valor Econômico, na Isto é Dinheiro, na Época Negócios, nos cadernos de mercado dos grandes jornais. Isso não é à toa, porque o projeto educacional da barbárie gerencial é um projeto que, na verdade, ele é destrutivo da escola, mas de fora para dentro. Né? Ele vai se aproximar das escolas a partir das planilhas e vai desumanizar os processos educativos. Né? Ele vai desumanizar os processos educativos. Então, a primeira parte do livro vai tratar disso. A segunda parte do livro vai tratar de um outro projeto de barbarização da educação, que é uma disputa pela pedagogia, pelo currículo, que se faz a partir de dentro. Não é? Então, alguns vão chamar de guerras culturais, as pessoas vão falar do bolsonarismo, do fundamentalismo religioso. Eu acho que existe um amálgama aí, né, um caldo que, de fato, é mais engrossado recentemente com a chegada do Bolsonaro, mas que não começa com a chegada do Bolsonaro. Né? Então, a gente tem vários textos tratam das expressões múltiplas desse projeto, entre eles a educação domiciliar, não é? Que materializa aquele projeto conservador, né? Que assume que a família é o núcleo fundamental de organização da sociedade. Eu acho que esse é um projeto político mesmo, né? Um projeto nacional, enfim, com todas as seus problemas que ele tem, mas é um projeto. A gente, de fato, consegue identificar ali um projeto. Aliás, me parece mais fácil até lutar contra esse projeto, porque ele é mais explícito. Ele é explicitamente inimigo das escolas e das universidades, do que o outro, que é um falso amigo, né? Que supostamente quer combater as desigualdades, mas não quer lidar com o problema do subfinanciamento, porque lidar com o problema do subfinanciamento implica lidar com a distribuição de riqueza. Né? Então, esse outro projeto é um projeto mais explícito, e aí esses textos todos vão tratar do obscurantismo, do negacionismo científico, do revisionismo histórico. Então, assim, veja esses ismos todos. Né? Vamos falar da ideologia de gênero, mas numa perspectiva totalmente diferente das perspectivas que vocês estão acostumados a ler por aí.
Rogério Junqueira, que é um grande pesquisador, ele vai estudar a genealogia do conceito de ideologia de gênero lá no conservadorismo católico. E aí ele vai mostrar como isso vai tendo dentro do discurso, o microfone me avisando, dentro do discurso religioso, né? É muito interessante essa segunda parte, de fato, vai descrever esse projeto, né? E a terceira parte do livro é uma parte do livro que vai, na verdade, tratar da disputa da escola, né? Como é que a gente vai disputar a escola, a pedagogia, o currículo, né? E o que a gente está, de fato, fazendo. Porque é um livro que ele tem um cartaz, né? Então ele tem ele é bem exibido, né? Em termos daquilo que ele quer dizer. Estávamos discutindo aí, eu e a Ana Paula, numa entrevista dessas, falando que a gente tem uma carência programática, né? Eu, de fato, concordo. Acho que esse livro ele traz uma série de elementos, né? de frentes de luta que estão sendo feitas na educação brasileira, desde a pedagogia do MST, que, de fato, ela é construída, né? A escola é construída, o currículo é construído, a relação entre trabalho e educação é construída, isso é feito ao longo dos anos, né? Até a experiência da rede escola pública e universidade de construir o conhecimento educacional dentro da luta política, para a luta política, né? Então, assim, a gente, de fato, tem textos aí que vão disputar, né, com esses projetos, tanto um projeto ultra-reacionário, quanto um projeto ultraliberal, que operam, às vezes, separados, mas que, mais recentemente, têm operado juntos, muito irmanados, né? Então, as fundações empresariais estão lá reunidas no MEC, né? O Instituto Ayrton Senna ofereceu um dos seus diretores para ser ministro da Educação, antes do Bolsonaro assumir. Então, todas essas coisas, elas acontecem às nossas vistas, não é? Então, não é surpreendente, tá? Que os donos do PIB brasileiro, de metade da riqueza nacional, tenham preferido ficar neutros na pré-eleição do Bolsonaro. Não é surpreendente, né? Mesmo que o Bolsonaro faça discursos transfóbicos, racistas, misóginos, preconceituosos em todas as ordens, em todos os níveis, né? Então, supostamente, a fração republicana da sociedade, né, que faz filantropia educacional em alto nível, republicana, democrática, liberal, deveria ter horror ao discurso do Bolsonaro. No entanto, né, ela esteve neutra, aguardando o resultado para, em seguida, se aproximar do governo eleito, como sempre, né? Como antes, como com Michel Temer, como com Dilma, como com Lula, como com qualquer pessoa que esteja sentada no Palácio do Planalto, né? É assim que funciona. Os donos do dinheiro operam dessa forma. Então, eu espero muito que vocês leiam o livro, que vocês gostem do livro. É um livro corajoso. Foi escrito pelas autoras e pelos autores, muito mais do que por mim. Eu, enfim, estou aqui muito mais como organizador e divulgador aqui do livro. De fato, foi um prazer enorme trabalhar com essa gente toda. Tem gente do Brasil inteiro, então, realmente, espero que vocês leiam um livro contra-hegemônico. Vocês não vão encontrar isso aqui circulando por aí, essas ideias, né? A gente disputa, né, para dizer que não que é tão hegemônico, a gente também disputa esses espaços, né? Mas a gente tem muito menos condição de ocupar esses espaços. Eu acho que esse livro ele tem uma contribuição importantíssima neste momento, né? No momento em que uma manifestação de rua, em que as pessoas vestidas com as cores da bandeira nacional têm a audácia de rasgar uma faixa escrita em defesa da educação na porta de uma universidade federal, como aconteceu em Curitiba. Quer dizer, eu não estou rasgando a faixa do meu opositor político, eu estou rasgando a faixa que diz em defesa da educação. Então, uma manifestação que faz isso. Então, assim, os inimigos da educação, eles estão aí de cara aberta, né? E a gente precisa enfrentá-los da melhor forma possível. E esse aqui é um livro de combate feito para esse momento e para o dia de hoje. É isso, obrigado. Muito obrigado, Fernando. Aquele livro que você leu foi organizado pelo professor Wolfgang Leomar, que aqui está prestigiando a nossa presença, que foi o tradutor. Então, só queria apresentar o professor Wolfgang, que você certamente, não sei se já conhecia, mas enfim. Bem, eu passo agora, então, a palavra à nossa magnífica reitora,
professora Maria Amália Pia Bibianderi, que é reitora da PUC no quadriênio 2016-2020. Professora Maria Amália, graduada em Psicologia, aqui pela PUC de São Paulo, fez um mestrado em Psicologia na University of Manitoba, no Canadá, e um doutorado em Psicologia Social na PUC de São Paulo, com pós-doutorado na University of North Texas, nos Estados Unidos. Ela foi da equipe de Marilena Chauí, na Secretaria Municipal de Cultura, era chefe de gabinete, um braço direito da Marilena, um trabalho que todo mundo conhece, e eu estava bem do lado, porque eu estava no gabinete da prefeita naquele tempo, então a gente fazia uma dobradinha lá nos nossos projetos. Atualmente, ela é professora titular da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo, é docente e pesquisadora do Programa de Psicologia Experimental, Análise do Comportamento, aqui da PUC de São Paulo. É nossa reitora, e passo, então, para ela a palavra. Bom, eu quero dar boa tarde a todos, a todas, e dizer que veja a diferença de apresentação, né? É isso que dá, está na burocracia, né? O cara lê o pedaço do seu lápis. Mas eu agradeço muito a apresentação, agradeço muito o convite do grupo que organizou o Salão do Livro Político, e estou muito orgulhosa de estar nessa mesa, e quero destacar aqui a minha condição de eleitora da Carina na última eleição, né? Então, a gente tem aqui... Só dizer que eu votei nela para deputada, tá bom? Não fica mal. Não, está tudo certo, está tudo perfeito. Ele teve vários, um monte. Bom, eu quero dizer que eu não costumo fazer isso, mas eu vou ler. Então, você vai ter que me aguentar 10 páginas, tá bom? Eu vou tentar ser rápida. Olha, nos pediram para encerrar impreterivelmente às 18h30. Então, como quem manda aqui sou eu... Exato. Pelo menos aqui, né? Vamos torcer que sim. Bom, quando me disseram que... Quando me convidaram, disseram que a questão aqui era discutir, e há uma referência à mesa de hoje, à Idade Média, né? A ideia de que as luzes se apagam com relação à educação. E talvez seja isso, então, que tenha inspirado o começo do texto. Vocês vão me perdoar, então eu vou ler. Eu vou tentar ler direitinho, mas vou ler. Algumas perguntas que aparecem recorrentemente nos últimos meses. A Terra é plana? O Sol gira em torno da Terra? Criacionismo ou evolucionismo? Vacinas são desnecessárias? Na Alemanha nazista, houve genocídio, afinal de contas? Na verdade, essas questões são perguntas que não existem mais, né? Mas, aparentemente, elas estão na ordem do dia. Há pouco acreditávamos que questões como essas estavam superadas pela cultura, pelas oportunidades educacionais, pelo conhecimento científico acumulado e pela tecnologia. Talvez fossem razoáveis se formuladas por crianças pré-escolares ou por aqueles sem acesso a oportunidades de educação, uma vez que nossa primeira percepção da Terra é que ela se acaba no horizonte, que, obviamente, o Sol anda enquanto estamos firmes em terra, que o mundo nasce e renasce a cada dia, e assim deve ter sido criado também de um dia para o outro, que a nossa vida tem propósito e, portanto, deve ter também propósito o universo, e que, se estamos saudáveis e vivemos em um ambiente estável, não precisamos ser espetados para evitar doenças que jamais vimos. Entretanto, vemos nos últimos tempos pessoas e grupos que se dizem educados, formando opiniões aparentemente irracionais e, portanto, que conduzem à barbárie em resposta a tais perguntas. O debate aberto por essas questões é o debate fundado na irracionalidade que se apodera de multidões, na irracionalidade porque perguntas como essas só são possíveis se simplesmente ignorarmos completamente a ciência, a tecnologia e a educação. Mas a recusa da ciência e da tecnologia em pleno século XXI só deveria ser possível entre aqueles que não tiveram qualquer oportunidade educacional
e, muito possivelmente, experiência cotidiana no mundo ou com o mundo atual. O surpreendente é que essa onda de irracionalidade surfa na onda da tecnologia eletrônica, na onda do WhatsApp. Ou seja, exatamente aqueles que recusam ciência e tecnologia constroem discursos baseados na irracionalidade, ignorância e obscurantismo, têm seus paradigmas vulgarizados e popularizados pelos instrumentos criados pela ciência e pela tecnologia. Vivemos, então, uma circunstância aparentemente contraditória. O conhecimento científico e as técnicas e instrumentos deles derivados permitem o fim da fome, o aumento da expectativa e qualidade de vida de bilhões de seres humanos, a superação dos desconfortos, a comunicação instantânea e democrática, com acesso de todos, nos 4 cantos do planeta, à informação, a superação de fronteiras criadas pela geografia, pela distância, a fruição do belo, da arte e da imaginação. Mas nós enfrentamos o oposto. Um tempo de apequenamento e fechamento de fronteiras, de crescimento da desigualdade e da desesperança para a maior parte da população do planeta e do nosso país, em que se acumulam preconceitos e violência, em que a imaginação e a criatividade parecem se encolher em tamanho e em textura. Como é possível? A resposta é muito mais complexa do que eu saberia, mas eu tenho algumas pistas, e todos temos. Em primeiro lugar, a irracionalidade é possível porque ela é fácil. Crescemos acreditando em nossas primeiras e primitivas emoções. Nós fugimos e agredimos o desconhecido, o desagradável e o ameaçador. Nós nos aproximamos e repetimos o que traz satisfação, prazer, alegria e, muito especialmente, o conforto do que é conhecido e se repete. É cognitivamente difícil conviver com dissonâncias. Quando acreditamos naquilo que é fácil e que compõe um quadro aparentemente coerente de um sistema de crenças que temos, sem dissonância, esse tende a se perpetuar. Acreditar que a Terra é plana, que o Sol gira ao nosso redor, combina com nossa percepção visual. Crer que o universo foi criado de um toque combina com o nosso anseio de explicações compreensíveis e nosso sentido de propósito. Acreditar que não houve genocídio durante o nazismo reconforta, porque todos convivemos com nossos preconceitos e nossas terríveis tendências de reagir violentamente ao diferente, ao desconhecido e àquilo que nos ameaça, seja real ou não, isso não tem importância. Em segundo lugar, a irracionalidade é possível também porque, embora o nosso mundo dependa completamente da tecnologia, e o nosso mundo depende, e, portanto, da ciência, que, por sua vez, depende, e tecnologia e ciência, da educação, em nossa cotidiana experiência, a tecnologia está naturalizada. Jamais nos perguntamos de onde, de fato, vem a eletricidade, como se constrói um celular, como opera o GPS, quais são as condições e as consequências cognitivas do letramento. Não temos dúvida de que dependemos desses e de tantos outros produtos da ciência e da tecnologia. Mas nossas experiências de que são dados da natureza, essa é a nossa experiência, seriam dados da natureza, porque estão sempre à nossa disposição. E essa experiência parece autorizar alguns a dizer o que bem entendem sobre as bases que produziram todos esses conhecimentos. Essa é a base para a irracionalidade e a defesa de que qualquer afirmação é perfeitamente tão aceitável quanto outra. Na dúvida, tendemos a ficar com a resposta mais confortável, mais imediatamente compreensível e, principalmente, com aquela que outros já encontraram. Especialmente se entre os outros estão pessoas de quem gostamos, com quem convivemos, pessoas que admiramos, respeitamos ou que são autoridades. Mas, e principalmente, em terceiro lugar, e isso é o mais importante, a irracionalidade é possível porque interessa àqueles que têm o que outros não têm. Propriedade, poder, projetos de dominação. A irracionalidade interessa a esses, àqueles que têm, vou repetir, propriedade, poder, projetos de dominação. Crenças irracionais não são necessariamente crenças provisórias, como é o caso do conhecimento científico. Crenças irracionais não são passíveis de perguntas ou de dúvida, como é o caso do conhecimento filosófico.
Crenças irracionais não são objeto de disputa, como é o caso das ideologias nas sociedades democráticas. As crenças irracionais são respostas dadas que, por sua natureza, são imutáveis e indiscutíveis. Portanto, elas são projetos de autoridade e de autoritarismo. O crescimento da irracionalidade, que tanto preocupa a todos nós que vivemos a universidade, é o melhor caminho para a dominação que é necessária em um mundo em que a economia, a riqueza e o poder são globalizados no sentido de que desconhecem fronteiras e que estão nas mãos de poucos, e em um mundo em que esses poucos, ou os seus ideólogos, detêm os instrumentos, os processos e os produtos tecnológicos e os meios de produção. Em um mundo comprometido com poucos, o incentivo à imaginação e à criatividade, a insistência na possibilidade de experienciarmos e experimentarmos o novo, o diferente, o desconhecido, o acesso aos bens imateriais, que são aspectos que se fundam na experiência educativa, esses não são prometidos ou dirigidos a todos. Para manter as desigualdades, para garantir a experiência política e econômica que mantém o status quo, é necessário manter algum acesso a produtos tecnológicos, mas, simultaneamente, manter a ignorância. Por isso, é preciso manter sob ataque a educação e sob o tacão a universidade. Por isso, é preciso defender que a universidade não é para todos. Por isso, é preciso defender que ciências sociais e filosofia não são importantes ou que a educação não tem partido. Sabemos o contrário. Sabemos que a superação da fácil irracionalidade se dá pela educação, pelo conhecimento do conhecimento, pela possibilidade de construção de paradigmas e crenças que não se constroem facilmente, mas o fazem pelo trabalho intelectual e pela disputa de ideias, no mais das vezes conosco mesmo. É pela educação que se constrói a possibilidade de acreditar no que não é imediatamente visível ou sentido e na própria possibilidade de perguntar. A educação é o caminho para a apropriação do conhecimento e só poderá cumprir o seu papel se for para todos, se for de qualidade, se nos tornar ativos intelectualmente. Por isso, a educação é um bem público, não pode ser um bem privado ou um bem hierárquico. Não pode ser de poucos ou para poucos. Não é por acaso que os estados autoritários são também os estados que censuram e tentam controlar os métodos, os procedimentos e os conteúdos educativos. Não é coincidência que assistimos ataques cotidianos à escola, às universidades, à pesquisa e à ciência nas sociedades com governos conservadores. Lembremos-nos que conservar quer dizer manter o que é, e que conservar o mundo atual significa manter a apropriação de 99% da riqueza produzida por muitos e dos confortos que dela resultam nas mãos de 0,1%. Por tudo isso, também não deveria ser surpresa que acompanhamos diariamente a construção de ideários baseados no abuso da emoção. Qualquer possibilidade de transformação social, mais do que nunca, está naquilo que está sob ataque direto e cerrado de um governo que namora e flerta cotidianamente com a irracionalidade, a violência, a truculência, o preconceito e a miséria de muitos para benefício de poucos. A melhor e maior possibilidade de transformação social em nosso país, como em qualquer país, é fundada na educação, como formação cidadã, como formação na ciência, como explicação de mundo em que vivemos e como base dos projetos dos mundos que almejamos. E é baseada na tecnologia como resultado do engenho humano para a fruição da humanidade. A educação é a mais importante ferramenta de acesso ao conhecimento, à crítica, mas também ao trabalho, ao emprego, à renda que torna possível a cada um conviver e viver em sociedade como cidadão pleno. Para sermos um país, precisamos ser mais do que alguns milhões de hectares. Precisamos ter soberania, conhecimento, ciência, tecnologia, trabalho, renda e distribuição de renda. Sem educação, no melhor dos casos, seremos apenas alguns milhões de hectares, apropriados de fora do país e hectares habitados por uma população desigual, desinformada, preconceituosa, amedrontada, violenta, sem perspectiva social e humana reais. As dezenas de milhões de crianças e jovens em idade escolar
tem um direito: a formação de ensino na escola. Os mais de 15 milhões de jovens brasileiros em idade de ir à universidade têm um direito: a formação universitária. Os mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, os mais de 200 milhões de brasileiros, têm um direito: de construir uma sociedade democrática, de paz, justa e diversa. Para isso e por isso, tem direito à ciência, à tecnologia e à inovação. O Estado tem um dever: o de prover o que talvez seja o mais importante bem público: a educação para a cidadania, a diversidade, a democracia e a soberania. E nós temos todos uma missão: defender a educação como direito público, como direito de todos, como direito à vida, como direito à dignidade, à humanidade. Por tudo isso, nós vamos repetir incessantemente em faixas, nas redes e nas ruas: nós somos uma nação em defesa da educação. Obrigada. Não apenas porque o limite já chegou, mas porque, depois dessas palavras, eu penso que não há nada mais a dizer, a não ser carregarmos conosco essas palavras. Sim, tudo. Um recado, só antes de terminar e todo mundo demandar. Primeira coisa, pedir desculpa a todos pelos transtornos de subir no Pucarena para cá, houve um problema com a peça que estava montando lá e não conseguimos finalizar a montagem a tempo. E segundo, dizer que por conta da manipulato no dia 30 em defesa da educação e da universidade brasileira, no salão que já estava marcado há vários meses, reviu a sua programação e nós vamos fazer, que a gente está chamando de um mesão. Ivana vai dar o nome, que eu não vou lembrar de cor. Tá? Nós vamos fazer uma junção das mesas à tarde e vai servir como concentração para sairmos todos daqui juntos para o ato que vai ser essa vez no Largo da Batata. Não entendi. Certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Então, eu aproveito para, em complementação ao que o Tuto acaba de dizer, ler o nome. A mesa, esse mesão vai se chamar Hegemonia Cultural, Antifascismo e a Defesa da Educação. Será a mesa de concentração, então, para o dia 30 de maio. Tá? A mesa, que horas está aqui? 14 horas. Das 14 Ok. 15h30, partimos para o Largo da Batata. Muito obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. E lá embaixo agora tem o slam da Guilhermina. Não, não. Ah, quando quebra, queima. Desculpa. Desculpa. Quando quebra, queima, isso.